Oi, meus caríssimos irmãos em Cristo Jesus, com nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje o vídeo é sobre as vocações sacerdotais. Vamos iniciar o vídeo com as orações pelas vocações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então à leitura de hoje, falando sobre os bons frutos da palavra, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nos bons frutos da palavra, aqui Jesus fala sobre aqueles que não só ouvem a sua palavra, mas que guardam-na nos seus corações e as coloca em prática. Porque o evangelho dele não é apenas para ser lido e ouvido, é para ser entendido e trabalhado em nossa vida, em nossa missão, no serviço a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os nossos missionários, os nossos jovens que sentem, esse amor por Deus, esse amor pela igreja, que sentem um chamado muito forte no serviço à nossa igreja, devem procurar auxílio para poder, dentro da igreja, prestar, a sua missão a que nosso Senhor Jesus chama estes jovens. Porque muitos têm a vocação, mas muitos não prestam atenção a esta capacidade que eles têm, que deveriam desenvolver na vida deles, deles procurarem buscar esse chamado em seu interior, que nosso Jesus Cristo precisa dos nossos jovens na igreja, Se ele sente esse amor a Deus, esse amor ao serviço ao próximo,
que desperte então o coração desses nossos jovens para se tornarem missionários dentro da nossa igreja, sendo em grupos de pastorais ou mesmo buscando o estudo, né, para poder se tornar um futuro sacerdote no seminário, né, trabalhando a fé dele, conhecendo mais a fundo e se aprofundando pelo despertar do próprio Espírito Santo. Esses jovens vão se encontrar na alegria do serviço verdadeiro a nosso Senhor Jesus, né? E com a consolação do poder do Espírito Santo, também encontram a ajuda e a intercessão de nossa mãe Maria, que é a mãe da igreja, como diz aqui na oração das vocações sacerdotais. Aqui diz: Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Então, os sacerdotes e os seminaristas são os modelos daqueles que servem no Evangelho, na evangelização, né, de levar o povo para nosso Senhor Jesus, para ajudar a salvar mais almas e levar estas almas para Deus, para o céu, né? Que é a função mais importante da nossa Santa Igreja, é ajudar na salvação da humanidade, para que ela creia firmemente em Deus e possa ser salva, né, para toda a eternidade. Então, aqui fala daquele que guarda o Evangelho em seu coração e, guardando o Evangelho de Deus, vai aos poucos se convertendo cada vez mais em Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus, e assim ele está construindo a casa dele, que é o próprio corpo e a alma dele, edificando na forte rocha que é o próprio Cristo Jesus. Então, dessa forma, pode vir a turbulência, a tempestade que for, né, o vento forte que for, esta casa não será derrubada, porque a fé desta pessoa está sendo fortalecida no próprio Cristo Jesus, que é a nossa fortaleza. E aqueles que não guardam essas palavras, que não colocam em prática em sua vida e que não constroem nenhum tipo de serviço e amor a Deus, realmente fizeram a sua casa sobre a areia. Então, qualquer tempestade, qualquer tribulação derruba uma casa dessa, enfraquecida na fé, né? E afastada da igreja e afastada de Deus. E essa casa, ela é derrubada por qualquer tribulação e se transforma em ruína. Então, a função verdadeira de cada um dos missionários da igreja, dos consagrados, nossos sacerdotes, bispos e padres, é ajudar na salvação destas almas que estão afastadas e que se voltam novamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, venho mais uma vez falar com vocês que os irmãos que assistirem esse vídeo e quiserem se transformar em um benfeitor da OVS, que são as obras de vocações sacerdotais, aqui do Seminário de São José, no Rio de Janeiro, no comentário deste vídeo, nós temos os dados desta conta para quem quiser colaborar com a formação dos nossos seminaristas e também com orações diárias pelas vocações sacerdotais e religiosas. Obrigado, meus queridos irmãos.